No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um álbum que antes e durante as gravações e após o seu lançamento foi marcado por acidentes, tragédias e muito mais. Estou falando desse álbum aqui, ó. Presence dos Led Zeppelin, o sétimo álbum da banda, nessa versão super deluxe, fantástica, que a gente vai ver hoje aqui no canal. Roda a vinheta! Presence dos Led Zeppelin, o sétimo álbum da banda, aquele que foi lançado na primavera de 1976, aquele álbum que ficou marcado por inúmeros acontecimentos ali da banda, né? Mas antes de falar propriamente sobre esse álbum, a gente vai falar um pouco sobre o que antecedeu esse álbum, né? Bom, o Led Zeppelin estava ali no auge em 1975, depois que eles lançaram o álbum Physical Graffiti, né? Estavam fazendo shows ali de 3 horas no mínimo, às vezes chegando até a quase 4 horas de show, né? Realmente, o Physical Graffiti é um álbum fantástico, eu ainda não trouxe aqui pro canal, mas eu vou trazer em breve a versão Super Deluxe. E hoje a gente vai falar do Presence. Mas voltando lá em 1975, o Led Zeppelin tinha feito ali uma temporada na casa de show Earls Court, né, que inclusive eu até fiz aqui a resenha do Live EP que o Led Zeppelin lançou esse ano, que inclui algumas faixas desse show. E o que aconteceu após essa temporada, né? O Led Zeppelin resolveu tirar férias, pois eles iriam voltar para a América do Norte a partir de agosto. Então ia ter ali uma pá de show de agosto até dezembro de 75. Com as férias da banda logo após esses shows ali na Inglaterra, em maio, cada um foi pro seu lado, tiraram suas férias. E aí o que aconteceu? Logo ali no início de agosto, no dia 4 de agosto, Robert Plant sofre um terrível acidente de carro na ilha de Rhodes, na Grécia. Bom, ele teve múltiplas fraturas, né? Então ele teve que ficar assim num período, a turnê foi toda cancelada, então ele teve que ficar durante um bom tempo em tratamento. E como a banda ficou parada, eles resolveram fazer o quê? Resolveram compor músicas novas para o próximo álbum, que iria vir a ser o Presence. Bom, Robert Plant ele foi para Malibu, nos Estados Unidos, para poder se recuperar, e Jimmy Page resolveu encontrar com ele para poder pensar ali nas novas músicas que poderiam ser criadas para esse novo álbum, né? Decidiram que seria um álbum simples e direto, né? Tanto é que é um álbum que você não tem nenhum teclado do John Paul Jones ali, você também não tem ali nenhuma parte acústica no álbum, né? Com exceção de uma das faixas que é a Can't Story Rock, que tem ali um violão ali de fundo, mas nada assim muito acústico, folk, como vinha sendo nos álbuns anteriores. Bom, mas o que aconteceu? Apenas Jimmy Page e Robert Plant resolveram se reunir ali em Malibu para compor as novas canções. Tanto é que todas as faixas desse álbum, com exceção de uma delas, todas são composições de Page e Plant. Então eles começaram ali os ensaios com a banda completa em outubro. Robert Plant estava de cadeira de rodas. Esses ensaios ocorreram ali em Hollywood. E Jimmy Page queria gravar o álbum nos estúdios na Alemanha, porque era um estúdio que na época era de alta tecnologia, né? Bom, o que eles foram fazer então? Novembro, embarcaram para a Alemanha, gravaram todo o álbum em 18 dias apenas, um álbum que foi gravado muito rápido, né? Ficaram ali em cima do prazo, porque os Rolling Stones também tinham agendado data no estúdio para gravar o álbum Black and Blue. Então Jimmy Page praticamente ali no finalzinho das gravações estava tirando mais ou menos de 18 a 20 horas de gravações por dia, então ele praticamente estava dormindo no estúdio. Ele até contou uma vez que eu vi numa entrevista que ele e o engenheiro de som dormiam ali no estúdio e quem acordasse primeiro começava a trabalhar nas edições das músicas, né? Então foi assim uma coisa fantástica, né? É um álbum muito incompreendido por muita gente, né? Muitos críticos na época massacraram ali porque é um álbum completamente diferente do que o Led Zeppelin tinha feito até então, mas hoje em dia parece que a crítica já mudou em relação a ele. Bom, o que aconteceu? Finalizaram ali o álbum, mas o álbum só veio a ser lançado na primavera de 76, né? Ali no finalzinho de março de 76. Bom, o álbum não teve uma turnê de imediato, porque o Robert Plant ainda estava se recuperando do acidente que ele teve. E aí o que aconteceu? Apesar do álbum vender muito bem,
ele não teve o sucesso merecido porque ele foi ofuscado pelo lançamento em outubro do mesmo ano, né, praticamente ali 6 meses depois, foi lançado o álbum ao vivo e o filme The Song Remains the Same, que inclusive tem aqui a versão deluxe, super deluxe aqui no canal, que depois se vocês quiserem eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no card aqui em cima. Então o álbum foi ofuscado. E a turnê desse álbum só veio acontecer em 1977, praticamente um ano após o lançamento do álbum. O álbum foi lançado no final de março e a turnê só começou no dia 1º de abril de 77, um ano depois, porque o Robert Plant precisava ainda ali se recuperar. Mas a turnê desse álbum, o que aconteceu? Eles já acabaram tocando só 2 músicas desse álbum, que foi o caso de Achilles Last Stand e Nobody's Fault But Mine. Só tocaram essas 2 músicas, que era praticamente uma turnê de volta da banda, né, a ativa, porque praticamente um ano após do álbum ter sido lançado, e nesse meio termo ainda lançaram um álbum ao vivo, praticamente foi uma turnê que não estava sendo uma turnê para promover o álbum Presence, na verdade, né? Bom, mas o que aconteceu? Foi uma turnê muito curta. Uma turnê muito curta porque exatamente em julho de 77, finalzinho de julho de 77, eles fizeram o último show ali em Seattle, dia 24 de julho. E quando chegou 2 dias depois, o filho de Robert Plant, o Carac Plant, faleceu por conta de uma virose estomacal. Bom, foi um período assim muito ruim para o Robert Plant. Todo o restante da turnê teve que ser cancelada. Ainda tinha ali alguns shows no finalzinho de julho e ali no até meados de agosto. Todos eles tiveram que ser cancelados. Robert Plant, por exemplo, chegou a pensar em pendurar as chuteiras ali na música, queria sair do Led Zeppelin, não queria mais seguir a carreira musical, queria se dedicar mais à família. Então foi dado um tempo ali para o Led Zeppelin pensar a respeito, né? Tanto é que levou praticamente 2 anos para eles voltarem ali à ativa no show Knebworth, né? Que depois com calma a gente vai falar quando eu mostrar para vocês o box do In Through the Outdoor. Bom, mas esse álbum do Led Zeppelin, o Presence, ele também é um álbum que, por incrível que pareça, é mais um que a capa não informa nada qual é a banda que tá ali, né, nesse disco, né? Assim como o Led Zeppelin 4, né, o próprio Physical Graffiti ali, que também não tem, né, nenhum dizeres ali do Led Zeppelin, o Presence também não tem nada a respeito, só tem exatamente um objeto, né, o The Object, né, que é um obelisco preto, justamente porque demonstrava ali a presença de algo inexplicável, né, que mostrava a força, o poder que tinha a música do Led Zeppelin. O Robert Plant, na época das gravações, eles terminaram as gravações desse álbum exatamente na véspera do Dia de Ação de Graças. Então Robert Plant chegou a cogitar o nome de Thanksgiving para esse álbum, mas todos eles, o restante da banda, decidiu, junto com o seu empresário, decidiu que Presence seria um nome perfeito para esse álbum. Bom, eu não quero demorar muito aqui, porque esse box tem muita coisa bacana, que a gente vai ver agora. Vamos lá? Bom, então aqui está o nosso álbum do box Super Deluxe do Led Zeppelin, o álbum Presence, ele que vem com a capa do disco menor, nessa cor aqui, meio marrom claro, né? A parte de trás dele não tem nada escrito, a única coisa que tem é esse selo holográfico da Swang Song. Bom, vamos abrir ele porque tem bastante coisa dentro desse box, pessoal. Bom, abrindo ele aqui, logo de cara, ele vem embalado num plástico que vem com esse adesivo aqui, dizendo Super Deluxe Box Set, a edição definitiva do álbum de 1976 do Led Zeppelin, remasterizado e produzido por Jimmy Page. Bom, então vem com bastante coisa aqui, que a gente vai ver com muito detalhe aqui, né? A primeira coisa que a gente observa aqui é esse papel que vem na parte de trás do box, tá? Ele vem, esse papel aqui, indicando as coisas que vem dentro do box, né? O álbum original, o álbum de bônus, art print, o livro de 88 páginas, um card para download. Bom, começando aqui nós temos o nosso álbum Presence. O bacana dele é que ele, diferente do álbum original, ele vem, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ele vem em alto relevo o nome Led Zeppelin Presence. Eu não lembro da versão que existia nos anos 80, nos anos 70, se tinha isso aqui.
Eu acredito que não tinha, realmente eu não lembro, né? Bom, aqui na contracapa nós temos também o selo holográfico da Swang Song, para mostrar que é um item original. Aqui também nós temos em alto relevo também o Ícaro da Swang Song. Ele é um álbum gatefold. Tem várias imagens aqui de pessoas olhando para o objeto, né? A menina ali no jardim, ali numa fábrica, aqui no campo de golfe, aqui num campo de esqui, em vários locais. Bom, vamos dar uma olhada aqui, uma olhadinha no nosso disco 1, o famoso selo da Swang Song. Começar aqui pelo lado 1. Vocês podem ver, bom, na verdade esse aqui é o lado 2, né? Vamos começar pelo lado 2 mesmo, né? Aqui nós começamos com Nobody's Fault But Mine, Can't Stop Rock, Hudson for Nowhere e Tear for One. E no outro lado, lado 1, né? A faixa Achilles Last Stand, For Your Life e Royal Orleans, que é a única faixa que é composta pela banda inteira, né? Todo o restante é composto por Jimmy Page e Robert Plant. Como eu falei antes de começar esse unboxing para vocês, né? Agora nós temos esse outro álbum, que é um álbum de bônus, com essa capa aqui alterada, né? Essa capa mais escura, né? Meio preta. E aqui nós temos de novo a parte em alto relevo. A contracapa é diferente da contracapa do disco original. Vamos dar uma olhadinha aqui nas músicas. Nós temos aqui, bom, vamos ver aqui o lado 1, né? No lado 1 nós temos duas faixas apenas. Nós temos a faixa Two Ones Are One, que é a Achilles Last Stand, uma versão demo, né? E a faixa For Your Life, né? Uma versão demo ou uma versão work in progress, né? Como eles chamam, né? No lado 2 nós temos uma faixa inédita, uma faixa que não tinha aparecido até então. A faixa Ten Hips and All, Carrot Pod Pod Pod, que é praticamente uma faixa de piano, né? Uma faixa instrumental que sobressai bem os pianos do John Paul Jones, né? E nós temos ainda a faixa Royal Orleans e Hudson for Nowhere. Então é um disco bônus com essas faixas inéditas, né? São bem diferentes da versão final que apareceu no disco original. E aqui atrás vem dizendo as datas em que foram gravadas, né? No caso da faixa Two Ones Are One, foi gravada em 12 de novembro de 75, no mesmo dia em que foi gravado Royal Orleans e Hudson for Nowhere. E no dia 17 de novembro, essa faixa inédita, né? Ten Hips at All, Carrot Pot Pot Pot, e a For Your Life em 20 de novembro, uma das últimas faixas a serem gravadas para esse álbum, né? Bem bacana esse álbum aqui. Agora nós temos uma litografia que só vem nesse box e é uma litografia numerada, como vocês podem ver, de 30 mil boxes que foram feitos do Presence. Esse é o de número 13.034. Então essa litografia é belíssima, que você pode colocar num quadro se quiser, fica bem bacana. Agora nós temos o encarte do álbum original Presence, igualzinho o encarte que vinha no álbum original, onde vem o nome das músicas, a ficha técnica, quem fez a capa, onde foi gravado, a foto do obelisco preto, né? Bem bacana isso aqui. Isso aí já vinha no original, né? Bom, nós temos agora aqui o nosso livro, que eu vou deixar para mostrar para daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Que ele vem com card para você baixar todo o áudio, tanto do álbum original quanto do álbum bônus, em alta definição. Em 96 kHz em 24 bits. Então ele vem com esse código que eu estou tampando aqui para vocês. De repente, quando chegar a 1.500 inscritos, eu libero aqui um bônus aqui no canal com todos esses áudios desses vinis, né, desses boxes, para vocês aqui. Quando chegar em 1.500 inscritos, hein, pessoal? Bom, e aqui nós temos os discos na versão de CD, né? Muito bacana porque eles vêm embalados nesse plástico, vocês estão vendo? Bom, as músicas são as mesmas, esse aqui é o disco bônus, aqui também vem alto relevo, acho que aqui dá para ver melhor, né? Não sei se vocês conseguem ver, né? Alto relevo, igualzinho ao original. Aqui também nós temos a versão em CD do álbum original, como se fosse até um mini vinil, né? Até o encarte dele é no tamanho de um CD, né? Muito bacana isso aqui, né? Led Zeppelin faz umas coisas assim que realmente com todo capricho, né? Muito legal isso aqui, né? Bom, vou tirar nosso box daqui, porque eu vou mostrar para vocês cada página desse livro que nós temos aqui. Esse então é o nosso livro.
Vamos abrir aqui a primeira página, onde apresenta essa foto da capa, essa parte vazada aqui do nosso Zeppelin. Nós temos aqui uma foto clássica. Eu lembro muito bem dessa foto em várias revistas que apareceram ali no final dos anos 70, início dos anos 80. Eu era pequeno, mas é uma foto muito bacana. Aqui a imagem do nosso obelisco preto, né? O The Object. Aqui está dizendo que o álbum foi gravado em novembro de 75 e mixado em dezembro de 75 e lançado em 6 de abril de 76. Aqui nós temos várias fotografias que não entraram no interior do álbum, né? Nos encartes do álbum, né? Várias fotografias do objeto, muito legal isso aqui. Fotos que não entraram, umas fotos aqui de Natal, outra aqui, muito bacana, né? Mais fotografias. Esses outtakes de fotos são muito legais, né? Muita fotografia mesmo que ficou de fora, né? Essa foto aqui, na verdade, foi a capa que serviu de inspiração para a fotografia final do álbum, né? Completa, como vocês podem ver, tem até as bordas aqui, né? Essa fotografia original que serviu de inspiração, que é de 1966. Aqui nós temos vários negativos das fotografias que apareceram no interior do álbum. Aqui, como vocês podem ver, aqui é a capa do álbum que foi manipulada. Eles colocaram uma foto de uma família sentada à mesa com o fundo de uma marina, né? Muito legal isso aqui, né? Bom, aqui nós temos aquelas partes que eu gosto, né? As capas das fitas master. Aqui do lado 1, do dia 30 de novembro de 75, aqui tem o nome das músicas, né? Achilles Last Stand for Your Life, Royal Orleans. Aqui a gente já tem o lado 2, também do dia 29 do 11 de 75. Todas as faixas. Bem legal isso aqui, né? Aqui nós temos as fotos dos integrantes da época, John Paul Jones, John Bonham, Jimmy Page e Robert Plant. Aqui nós temos uma cópia promocional do álbum Presence antes do seu lançamento. Normalmente são aqueles promocionais que eles enviam para as estações de rádio, para a imprensa. Aqui a gente tem o objeto promocional que era para ser colocado nas lojas de discos para chamar a atenção de que o novo álbum do Led Zeppelin foi lançado, né? Aqui nós temos o anúncio promocional do álbum. Aqui também um outro anúncio promocional de abril de 76, logo que o álbum foi lançado. Aqui a gente tem uma nota fiscal, uma fatura, né? Do objeto que foi feito. Olha lá, Led Zeppelin Presence Object, $12 mil. Na época devia ser um bom dinheiro isso aqui, né? Olha lá, recebido em 14 de julho de 76. Aqui a gente tem uma caixa promocional do The Object. Já aqui nós temos vários anúncios de revistas da época, né? Aqui de abril de 76, da Melody Maker. Aqui nós já temos o Sound Review, também de 76, abril de 76, falando sobre o álbum. Aqui nós temos um anúncio da revista Pop, provavelmente ou alemã ou holandês, né, pela língua que está ali, eu acredito que seja holandês. Aqui a gente já tem o anúncio japonês do álbum, de julho de 76. Aqui a gente tem o anúncio do single que foi lançado desse álbum em junho de 76, da faixa Can't Stop the Rock. Infelizmente foi uma faixa que não foi muito aceita nas rádios, né? Mas foi o único single do álbum. O Led Zeppelin, na verdade, nunca foi de lançar single, né? Lançava mais porque as rádios pediam, né? Aqui nós temos várias capas dos singles desse álbum. Sempre com Can't Stop Rock no lado A e Royal Orleans no lado B, né? Então aqui a gente tem o single na França. Aqui abaixo em Portugal, bem diferente do que foi lançado na França. Já que nós temos na Alemanha. Aqui na Espanha. Aqui acima no Japão e aqui abaixo nos Estados Unidos. Sempre as mesmas músicas. Virando aqui nós temos já as fotografias do lançamento do filme The Song Remains the Same, que foi em outubro de 76, no mesmo ano de lançamento do Presence, aqui em Los Angeles, em 21 de outubro de 76, na premiere do filme. Aqui a gente já pode ver o Robert Plant completamente recuperado. Aqui nós temos as fotografias da banda em janeiro de 77, nos ensaios para a turnê do Presence, todos eles aqui. Aqui ao lado também nós temos duas fotos da banda, ambos em ensaios em janeiro de 77.
Agora nós temos aqui o press release de janeiro de 77, informando sobre a turnê que a banda ia fazer, né? Aqui nós temos um recorte de jornal, aqui nós já temos o primeiro anúncio dos primeiros shows do Led Zeppelin, que foi anunciado em 30 de janeiro de 77, anunciando shows no Fórum em Los Angeles, logo em março ali de 77, que não ocorreu, que na verdade eles foram até adiados, né? Aqui nós temos a multidão na cidade de Oklahoma tentando comprar os ingressos para o show do Led Zeppelin. Aqui nós temos um anúncio da própria gravadora Swan Song falando que a venda do álbum se esgotou. Já aqui ao lado nós temos um anúncio falando do reagendamento da turnê, que como vocês viram anteriormente, estava programado para ser os shows em março, mas a turnê só começou no dia 1º de abril. E esses shows em Los Angeles foram reagendados para a segunda quinzena de junho. Aqui a gente já tem um anúncio de turnê de abril de 77, mostrando várias capas de álbum. Já aqui ao lado nós temos a capa do Tourbook, né, a contracapa do Tourbook, na verdade, de 77. Aqui a gente já tem as fotos da banda em ação. Temos o Robert Plant numa foto no Texas, logo no primeiro show, no dia 1º de abril de 77. Aqui ao lado, John Paul Jones em Illinois, de John Bonham em Oklahoma e de Jimmy Page no Chicago Stadium. Várias fotografias muito bacanas. Essa aqui é uma foto clássica do Jimmy Page no Madison Square Garden. Outras fotos aqui dos integrantes. Muita foto bacana, material de extremíssima qualidade. Aqui a gente já tem um recorte de jornal falando sobre a banda. Aqui nós temos a divulgação dos shows do Madison Square Garden, do Led Zeppelin, no dia 15 de abril de 77. Mais fotos da banda em ação. Muito legal aqui em Cincinnati. Outras fotos aqui do Jimmy Page numa montagem, né? 2 montagens do Jimmy Page. Ambas no Madison Square Garden. Fotos também em preto e branco, muito bacana, né? Aqui a gente tem aquela parte onde o Jimmy Page toca com arco de violino. Nessa época eles não tocavam Dazed and Confused, né? Na época ele fazia um solo de arco de violino e logo depois emendava na faixa Achilles Last Stand, né? Muito legal. Aqui a gente tem uma foto da plateia. Como vocês podem ver, né? Shows esgotados, né? Aqui no Pontiac Silverdome. Outro anúncio de jornal do Led Zeppelin. Aqui a gente tem fotos da banda descontraídas, né? Aqui a gente tem o John Bonham dentro do avião. Aqui a gente já tem várias coisas legais, né? Algumas coisas assim mais colecionáveis, né? A gente tem um pin da turnê de 77 americana. Aqui a gente já tem vários cards de acesso ao show, né? Tem acesso de imprensa, né? Todos os acessos para todas as pessoas. Aqui só para as pessoas que trabalham para a banda, para os convidados. Aqui ao lado nós temos vários tickets, né? Os ingressos dos shows, né? Aqui a gente tem o 13 de abril de 77. Aqui você tem no Pontiac Silverdome, Dallas Convention Center, muita coisa legal. Aqui uma foto da banda com o empresário Peter Grant, mais algumas coisas de jornal, outro ingresso da banda, o ingresso do show de Tampa. Aqui uma foto vista do palco, né, do estádio lotado aqui de Tampa, muito bacana essa foto, né? Aqui alguns problemas que ocorreram no show de violência, aqui eles pedindo desculpa de um show de 6 de junho de 77, que ocorreu um problema, né? Ocorreu uma confusão. Aqui fotos deles no Madison Square Garden, muita coisa bacana. Mais fotografias. Essa que foi a última turnê da banda nos Estados Unidos, porque na turnê de 80 eles só passaram pela Europa. Outra foto deles aqui no Madison Square Garden. Aqui são os shows que ocorreram no Madison Square Garden no verão de 77. Como vocês podem ver, só banda top, né? Led Zeppelin, Crosby, Stills Nash, Fleetwood Mac, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Bad Company, Yes. Realmente só banda grande, né? Mais anúncio de jornal, outro ticket de show, né? De ingresso, de show de Seattle, um dos últimos shows da turnê. Aqui a gente tem uma foto de divulgação para o show do dia 20 de julho de 77. E, finalmente, mais algumas capas de revistas, Melody Maker, Best,
Musical Express, People, Hit Parade, falando sobre o sucesso que foi essa turnê de 77, né? A volta aos palcos do Led Zeppelin. E aqui a gente tem toda a ficha técnica do álbum. Muito bacana, né? Essa parte aqui é uma parte que eu acho muito bacana, onde ele coloca bem detalhado as faixas e as datas em que foram gravadas. Mostra aqui cada canal por onde foi gravado as músicas. Então você tem aqui nos canais de bateria, você tem o bass drum, que é o bumbo, você tem o baixo, você tem aqui o baixo gravado em DI, né, o Direct Box, guitarra, tudo aqui, né? Muito legal, olha lá. For Your Life, tem Ribs and All, Royal Orleans, Hot Song for Nowhere, muito bacana esse material, né? E aqui no final nós temos todas as datas de shows dessa turnê, começando em 1º de abril, indo até o dia 24 de julho de 77. Todos os shows que eles fizeram nessa turnê de 77 nos Estados Unidos. E aqui os créditos das imagens, das fotografias que tem dentro desse livro. Mais outra foto clássica da banda, né? E é isso. Esse é o nosso livro do Led Zeppelin Presence, nesse box belíssimo que vocês puderam conferir. É isso aí. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo aqui do canal e os outros para mais e mais pessoas. Também não esqueça de deixar o seu comentário, pois eu leio todos eles. E também não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Valeu!